Pessoal, dias atrás, exatamente no dia 11 de outubro, hoje eu estou gravando aqui no dia 25. E hoje, dia 25, o torcedor paraense, especialmente o torcedor do Clube do Remo, tem uma grande comemoração no futebol. E o encontro marca não apenas esta grande comemoração, mas outros grandes momentos e elenco do Leão Azul, mas que tinha ali jogadores que atuaram em Remo, Paysandu e Tuna, dos anos 1970 e início dos anos 1980. Antes de eu tocar isso, mostrar rapidinho e citar em detalhes, eu queria pedir para você, tá certo? Se inscreva. Você pode nos garantir aqui uma alternativa nas redes sociais, o Edson Matoso, radialista e jornalista, que é onde nós estamos, com o seu like, tá certo? Com o seu comentário, com o seu compartilhamento, tá bom? Então, dessa força aí é muito importante. Se inscreva, se ainda não se inscreveu, no canal aqui do Edson Matoso, tanto do YouTube ou nas outras plataformas. Tá certo? Muito obrigado pelo seu apoio. A gente continua aqui. Bom, então deixa eu contar essa historinha. Hoje é o dia 25 de outubro de 2024. 39 anos atrás, eu tive a felicidade de participar de um momento histórico do futebol paraense. Antes, eu tinha testemunhado o primeiro gol de um clube do Pará no Maracanã, quando o Paysandu perdeu para o Botafogo de 2-1. Eu estava lá, como ponta de gol. Neste dia 25 de outubro, eu estava como narrador, era o meu primeiro ano como narrador de futebol. Eu tinha sido lançado no segundo tempo do jogo do Paysandu e Comercial, em Campo Grande, no Mato Grosso, e depois eu entrei neste jogo, fui chamado às pressas para narrar Clube do Remo e Flamengo. O Remo de virada ganhou. Ganhou com gols de Mesquita e Alcino. O time, nada mais, nada menos, era de Zico e Companhia Limitada, aquele início da trajetória vencedora do Flamengo. Esse encontro já vinha acontecendo há alguns anos. Eu estive 2 anos atrás, lá nas dependências do mais barato do Dico, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol do Pará, o Dico. Ele agrega esse pessoal, tem o Aderson como o porta-voz, vamos assim dizer, e assim, recebendo o convite do Aderson, eu fui participar pela segunda vez. E lá, o documento de lembrança, algumas fotos que eu vou baixar a cabeça aqui. Nessa foto eu estou com o Mesquita, grande Mesquita, o açougue, jogava lindo, bonito. Quando eu vejo jogadores como Paulo Henrique Ganso, eu lembro do Mesquita. Eu estou com ele aí. E o Dico, o grande anfitrião, goleiraço Dico, que nesse jogo contra o Flamengo, o Globo chegou a colocar assim, Dico 2, Flamengo 1, só para vocês terem uma ideia. Aqui nessa outra foto eu estou com o Amaral. O Amaral tinha vindo do Combatente, aquele futebol do subúrbio da época de Canudos. O Jobé Meira gostava muito do futebol do Amaral. Fez ele treinar só com a direita, enquanto ele só batia com a esquerda. Um dos jogadores mais táticos que eu conheci na história do futebol. Não foi só do Remo não, nem do Pará. Amaral, grande Amaral. Essa outra foto eu tenho aqui... Cadê Edson Matoso? Humberto Guerreiro, o Aderson, grande meiuca. Esse Aderson tem muitas histórias aí, sensacional jogador, chegou aí para o Flamengo. O camisa 10, Ivo Amaral, tá certo? Que estava lá como convidado. Eu Por que eu? Na época eu era repórter do Clube do Remo. Eu fui repórter de Tuna, Paysandu, e foi uma época que eu convivi muito com os jogadores. E depois, quando eu saí como repórter, como narrador do rádio e apresentador da TV Liberal. Então, sempre o pessoal lembra que são belíssimas lembranças, gente profissional da comunicação e do futebol. Então tá aí Humberto Guerreiro, Aderson, Ivo Amaral e Edson Matoso. Essas são as fotos. Agora tem uma outra foto aí que eu quase me atrapalho, de tão jovem que é. Na primeira reunião que eu fui, 2 anos atrás, estava o jovem Antônio Teixeira, né? o Tonhão, Antônio Carlos Teixeira. Ele foi pedir o apoio daqueles jogadores importantes da história do Clube do Remo. Nessa época, o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, atual presidente do Clube do Remo, na época dele jogar, ele tinha 13, 14 anos. Era um torcedor, menino de arquibancada, menino de alambrado, garoto que ia... Eu conto isso porque é aquela história do torcedor raiz e que faz história no seu clube. E hoje, dessa reunião do dia 11 passado, o Tonhão foi lá para agradecer o apoio. Inclusive estava também o Ronaldo Passarinho. Então, nessa foto estou eu,
estão também o China, né, que jogou na Tuna, Sport Belém, jogou no Paysandu, foi campeão pelo Clube do Remo em 1968, eu lembro, o Aderson, né, e também o Tonhão, que foi lá agradecer, tá certo? Neste encontro também, então o Tonhão foi lá agradecer os jogadores, e o Tonhão que no momento de glória, né, fazendo o Clube do Remo voltar à Série B. Estava lá também o grande dirigente do Clube do Remo, o próximo Ronaldo Passarinho. Eu não tenho mais tantas fotos, foram só essas que me sobraram. Agora, uma coisa eu sei, a filha do Marinho, belíssimo lateral esquerdo, Tuna, Remo, Paysandu, Fluminense e por aí afora, ela fez um documento por lá. E tinha muito mais gente. Eu espero que em breve ela mostre, que será um prazer muito grande compartilhar. Então, esse documento que eu estou mostrando para vocês, para relembrar a história maravilhosa do nosso futebol, os craques que o Clube do Remo revelou e, mais ainda, a primeira grande conquista, a vitória dentro do Maracanã, no ano em que o Maracanã completava bodas de prata. É brincadeira? 25 anos do Maracanã, o Remo chegava lá e o que eles diziam? Vai tomar de 7, vai tomar de 5. E nada, 2-1 para o Remo. E tem muita história, muita resenha para contar desses acontecimentos. Muito obrigado, tá certo? Continue com a gente aqui. Muitas outras situações vão acontecer no nosso canal aqui nas redes sociais, tá bom? Obrigado, vá se inscrevendo, participe com a gente.